Então, Gui, é justamente sobre isso que eu tava falando. Não é nem questão de ser amarelão, não, viu, André? Eu acho que o que falta pros times Ah, brasileiros, ou alguns, eu não encontro palavra melhor do que Espírito, respeito, né? É o sabe? espírito É de isso, Libertadores. espírito. É melhor que respeito, obrigado. É você entender que a Libertadores não é um campeonato normal, cara. A bola vai entrar assim, batendo na trave e na cabeça do seu goleiro. São coisas de Libertadores. A gente não sabe por que acontece, mas acontece sempre. Mas eu tenho a impressão que os times brasileiros, sei lá, por ser brasileiro só, por ter entre aspas, o melhor futebol do mundo, vai entrar contra um time colombiano e vai fazer três, cara. É o sentimento que eu tenho. Eu ouvi o Casagrande, comentarista, que todo mundo conhece, no jogo do Corinthians, no finalzinho do jogo aqui no Pacaembu, falar: eu achei que o Corinthians ia fazer dois, três e vencer o jogo com tranquilidade. O Tolima é ruim? É ruim, cara, mas o Corinthians jogando futebol ruim desde quando pegou o Cruzeiro no Pacaembu. As pessoas não enxergam, então vai enfrentar o Tolima. Vai com a faca nos dentes, cara. Vai pra matar ou morrer ali dentro, entendeu? Mas aí bota o Ronaldo andando em campo, com a impressão que vai fazer três só porque é o fenômeno. Ah, cara, fenômenos não entram em Libertadores. Quem entra é raça, quem ganha é Rafael Moura, não é talentozinho. Bom, por falar, né, é verdade. no Ronaldo, queria que vocês avaliassem aí qual foi aí o maior erro do Corinthians, por que vocês acham que o Corinthians não entrou? Vocês Cara, acham erro é participar. Acho que ficou que, em terceiro, segundo, chega e fala, ó, que fica pro quinto, fica pro próximo, que eu não vou pra passar. vocês acham assim que o fato do Ronaldo não estar em condições de jogar e mesmo assim jogar, do Roberto Carlos não jogar esse jogo, o Bruno César também tá em má fase, a saída do Elias, não teve reposição, tudo isso pesou, né, pro Ah, Corinthians. mas eu não culpo o Roberto Carlos. Porque se o Roberto Carlos tivesse jogado, a gente ia estar falando dele a mesma coisa que a gente está falando aqui do Ronaldo. Ah, colocaram o Roberto Carlos sem condições de jogo, que nem a gente está falando agora do Ronaldo. Eu acho que o Roberto Carlos não teve culpa, não. Eu acho que o problema foi ter colocado o Ronaldo em campo sem condições de jogo. Outro problema foi a falta de preparação da diretoria para fazer reposição do elenco, como o Guilherme aí citou do Elias, o caso do Elias, que saiu e não houve reposição. Também o caso do William, zagueiro, que era capitão, saiu e quem entrou no lugar dele? Leandro Castan. Quem é Leandro Castan? Aí você tem também como eu citei no artigo que eu fiz pro blog, o caso do jogo contra o Goiás. O Corinthians poderia ter evitado esse jogo de pré-libertadores se tivesse levado a sério o jogo contra o Goiás. Meu Deus, na última rodada do Campeonato Brasileiro, valendo o título, o Corinthians não consegue ganhar do time rebaixado que jogava com time reserva. E o Corinthians não conseguiu ganhar, empatou em 2-2, se eu não me engano, esse foi o resultado. Não, 1-1. Eu acho que foi todo um conjunto de fatores que fez com que o Corinthians não estivesse preparado para essa Libertadores. Como nunca está, né? Rapaz, Estão batendo sem dó. comenta aí, James. Não, meu comentário é aquele lá. Corinthians, eu acho que deveria ter uma lei federal, alguma coisa assim que não pode, não, meu, é muita crueldade com a torcida dele, sabe? Todo mundo acha que é no próximo ano, nunca é. É meio que o Capitão Nascimento, sabe? Nunca serão. Enquanto tiver essa crista toda aí, meu, pode esquecer. O presidente é ridículo, entendeu? A torcida entra na onda. Fala que Luiz Fabiano vem, Adriano vem, todo mundo já compra o lance, já é aquele fuzuê, e não vem, aí fica com aquela cara de, né? Então, é assim, Cara, às vezes eu acho que o Corinthians deu muito azar e não ter vencido a Libertadores antigamente, tipo, década de 70, 80, 60. Porque, assim, eu tenho a impressão que antigamente era um pouco mais fácil, não sei. Porque, às vezes eu tento imaginar como seria o Flamengo se não tivesse vencido aquela Libertadores de 81, que só venceu porque tinha um timaço, né? Zico, Júnior, Leandro. Se o Flamengo não tivesse vencido aquela Libertadores, o Flamengo hoje era tão zoado contra o Corinthians, cara. Todo ano lá Então, tentando o e próprio, passando vergonha. o próprio Palmeiras O também, Flamengo. se não tivesse O Palmeiras também, que, tá que numa venceu em fase 99, porque tinha um triste. timaço. É Fase porque do o Palmeiras é Flamengo e o mais Palmeiras triste. deram, o Flamengo e o Palmeiras deram sorte porque tiveram timaços em um determinado momento da história e ganharam a Libertadores. Porque se não fosse isso, Flamengo e Palmeiras hoje seriam os Corinthians da vida, que estão aí tentando ganhar sempre
Então eu acho que o Corinthians deu um pouco de azar Não, nisso, mas porque hoje... o Palmeiras é uma portuguesa com Libertadores, entendeu? Aí formou-se o Palmeiras. É o Guarani da capital, volto a dizer. Precisamos de um programa só para falar do Palmeiras, em respeito a toda a nação do palestra, aqueles parmeiristas, sabe? Precisamos de um programa para falar só do Palmeiras. Então vamos poupar o Palmeiras por hora e voltar ao assunto principal, que é o nosso Corinthians, o nosso timão, valeu nação. E, cara, eu não sei, desculpa te interromper. Nossa, fala Diego. por si próprio. Nossa, Diego, que isso, vamos apoiar o time. Bem longe de mim. Daqui a pouco vai ter ouvinte do Comunicast chamando a gente de Milton Neves, viu, galera? Cuidado aí. O Corinthians foi o Brasil, Porque né? a gente só tira onda. A gente só tira onda com o Corinthians, pô. A gente tá virando aqui o Milton Neves. O corintiano, o Marcelo, ele já está convidado, já está intimado a participar, ele vai se defender. Eu tenho aqui a mensagem dele que no final do Comunicast eu vou ler. Aí os corintianos vão ficar felizes com a mensagem dele que ele mandou pra gente. Então, mas os corintianos não ficam felizes com a preparação. Eu acho que tem um pouco de psicológico nisso, sabe? É porque os caras, eles criam uma pressão muito... Eu sou São Paulino e posso falar de São Paulo. São Paulo, todo semestre em que joga Libertadores, o São Paulo se desliga do restante do mundo e foca somente na Libertadores. Mas o Corinthians dá a impressão que é mais do que um prato de comida para um faminto, sabe? É uma coisa de vida ou morte num sentido muito brutal, cara. Os caras entram em campo, parece que já sabendo que se perder os carros serão apedrejados, as famílias serão ameaçadas. À medida que o tempo vai passando, isso só piora, né, cara? Exatamente, o tempo já passou, né? São 100 anos. Então, Não sei, né? tudo bem que não tem Libertadores desde lá, mas enfim, vamos contar os 100 anos e o tempo está passando e vai continuar passando. E sabe, o que o presidente Andrés falou é verdade, precisa jogar uns 3, 4 anos para aprender a ganhar, mas essa Libertadores, por exemplo, não vai jogar, ou vai dizer para mim que jogou na Libertadores porque enfrentou o Tolima no Pacaembu. Pelo amor de Deus, né? Então o planejamento é feito errado, bota o Ronaldo em campo com 237 quilos a mais do que devia estar, cara. É duro. Assim, e eu vou falar como um dos fãs, cara. Eu sou muito fã do Ronaldo, do futebol que ele jogou no Barcelona, no Internacional. Eu vejo ele hoje, imagine a capa de um jornal, dos jornais aqui na América Latina, eu nem acompanhei, mas, poxa, o Ronaldo gordo daquele jeito, suado, andando e suando. Cara, não tem condição de você botar um jogador desse pra jogar Libertadores. Não se joga com imagem, é ridículo. Pra imagem do país é ridículo dizer que o Corinthians foi terceiro colocado do Brasileirão. É um time ridículo. Jogando futebol é ridículo. Bom, vamos deixar um pouco o Corinthians pelos futuros programas. E bom, o Corinthians já está eliminado, não tem mais chance. Queria saber de vocês a opinião. Não vamos dar tanta moral assim também, né? Queria saber de vocês quais os favoritos para a Libertadores, na opinião de vocês. Começando por você, André. Bom, eu acho que, na minha opinião, os brasileiros são os favoritos. Eu colocaria entre os argentinos somente o Estudiantes, por ter ainda um time bom, ainda com alguns jogadores remanescentes da Libertadores de 2009. E entre os brasileiros eu faria a seguinte ordem. Eu colocaria o Santos em um patamar acima de favoritismo. Abaixo o Fluminense, abaixo o Cruzeiro, ali na mesmo nível do Internacional, e por último o Grêmio. Acho que se o Grêmio ganhar essa Libertadores vai ser uma zebra enorme. E o Estudiantes eu colocaria mais ou menos no nível do Fluminense ali, um pouco abaixo do Santos. Para mim são esses os favoritos da Libertadores. É uma pena a gente não ter o Boca, o River, e não é querendo também dar muita moral pro São Paulo, mas também é uma pena não ter o São Paulo jogando. E é isso, eu acho que eu colocaria o Santos como favorito. Olha, o São Paulo é uma atração à parte na Libertadores. Eu acho que o São Paulo tem a cara da competição. Eu acho que Fluminense e Santos vão vencer. Não tem outro time. Se der zebra, dá Inter. Acho que, como eu falei, o Santos, se jogar, ninguém segura. Se o Ganso e o Neymar jogarem um pouquinho do que jogaram no passado, são favoritos. Se jogaram o que jogaram,
favas contadas. De resto, pra mim, cara, eu só enxergo o Santos como favorito. Os outros times, talvez por não conhecer, não sei o futebol que tá jogando o Independiente ou o Estudiantes, sinceramente não sei. São times fortes que a gente tem que respeitar, assim como tem que respeitar o Once Caldas, que se jogar com 11 caras dentro da área, como fez na Libertadores que ganhou, é difícil. Até o Emelec, que se botar 11 caras dentro da área, é complicado. Tem que respeitar. Fora o Santos, não vejo ninguém com elenco pra isso não. O São Paulo, talvez, acho não, né? Tenho certeza que o Boca Juniors, por exemplo, mesmo com um time fraco, daria muito mais trabalho do que o Tolima ou esses times pequenos que se classificaram aí. Certo. Bom, eu acho que o Santos está um patamar acima também. Tá com um elenco mais forte, né? Jogadores mais decisivos, né? Jogadores que num lance podem definir. Mas eu gostaria que o Independiente fizesse uma Libertadores, uma boa Libertadores, que é um clube tradicional, é o maior campeão da Libertadores. É um time que andou meio embaixo na Argentina, mas é grande também. É o time do Marcelo na Argentina, né? Não sei. Mas é um time que seria legal de ir bem, né? Ainda mais agora tá reforçado, né? Tem o De Federico. Novo Messi, hein? Novo Messi. É um time que tem camisa, né? Um time bacana, né? Que é melhor que o Jorge Wilson, né? Mas... Tem o Vélez também, né? O Vélez é um time tradicional, tá no grupo 4. Universidade Católica, União Espanhola, Caracas e Vélez. Caraca. É um time tradicional também, não pode ser esquecido, né? Sim. Os times argentinos eu acho que a gente não pode, mesmo que eles estejam em má fase, não dá pra subestimar, né? É times que, na hora que é pra decidir, os caras, a torcida lota estádio, faz aquela pressão. E os times brasileiros sentem, né? Não tem como falar que não sente, porque sente a pressão quando vai jogar lá. Só tem um brasileiro que não sente. Que é o tricampeão, né? Só sente quando pega brasileiro, né? Só quando pega time brasileiro. Esses confrontos locais, baseados em cabeçadas no último minuto de jogadores não tão habilidosos, que nos fazem esses gols espíritas que o São Paulo... aliás, eu lanço um desafio, hein? Reparem as Libertadores que o São Paulo perdeu para times brasileiros e observem os gols espíritas que tiraram o São Paulo das Libertadores. Cara, o gol do Washington aos 40 e todos do segundo tempo, o gol do Grêmio, a bola esbarrando em 3 caras, parecendo pinball. O gol do Inter nessa última Libertadores foi algo de... Allan Kardec... Me ajuda aí, James. Aquele gol que o Inter fez na final de 2006, do Rafael Sobis, se eu não me engano, foi do Fernandão, bate-rebate dentro da área. Aquele gol que o Rogério Ceni soltou a bola. Cara, são gols espíritas. O São Paulo sempre merece ganhar e perde. Bom. É que hoje eu tô meio complicado. O São Paulo hoje deixou de ser o time da fé para ser o time da paciência. O São Paulo é um time que é um show à parte. É uma coisa assim que precisa. Futebol sul-americano precisa do São Paulo na Libertadores. Como, né? Todo mundo também precisa de humor. Então precisa do Corinthians para participar, passar as vergonhas, para estimular o humor, né, do brasileiro. E por aí vai. Bom, e por falar em humor, né, tô aqui com a mensagem do Marcelo, né, piadista do blog. Ele escreveu assim pra gente: um abraço a todos os participantes e só tenho uma coisa a dizer: nem sempre o melhor sai de campo com a vitória. Não basta fazer só gols. O Corinthians foi melhor, assim como o Liverpool em 2005, né, no Mundial, e foi surpreendido e acabou não sendo campeão. Aí ele dá umas risadinhas e manda um abraço para todo mundo. Fazendo menção ao Mundial de 2005. Fanfarrão. Ele, se a gente estivesse num programa de esportes, tem na rádio aqui em São Paulo, ele seria o fuzil ou o gavião, sabe? Aquele cara da piada. É o Marcelo Guigonete. Deixa eu puxar um detalhe. Como é o Corinthians na Libertadores, né? Como é o Corinthians na Libertadores? Isso, ele é exemplo do time que ele torce. Deixa eu puxar um pedaço da mensagem que ele fala que... Como é que é? Não é só o gol? Como é que é essa parte, Guilherme? Vê aí de novo. Não basta só fazer gols, né? Que o Corinthians foi melhor, né? Mas não fez gol, né? Me lembra o Parreira que disse que o gol é só um detalhe, hein, amigos? É isso aí, o gol é só um detalhe. Tá certo, Marcelão. Aquele abraço. Bom, a gente vai
encerrando mais uma edição do Comunicast, a primeira que a gente falou sobre esporte. Ao longo do ano a gente vai falar bastante, tem Libertadores, tem Campeonato Paulista, tem os estaduais, tem Brasileirão, depois ainda tem Copa América no meio do ano, vamos avaliar o trabalho do Mano. Queria agradecer aí a presença aí do pessoal. André, foi legal ter sua participação aqui mais uma vez. Obrigado, Guilherme. Obrigado também, Leandro e James. Obrigado a todos os ouvintes que escutaram aqui o Comunicast. E eu só queria deixar claro aos ouvintes que eu não sou São Paulino, viu? Apesar de ter parecido que eu sou São Paulino, mas na verdade eu sou flamenguista. E para vocês também não acharem que o Comunicast é um podcast feito por São Paulino só para tirar onda com o Corinthians. Não. O nosso corintiano não veio. Jornalismo verdade. Mas no próximo ele tá presente. Claro. Ele falou que estará presente, ele vai se defender e vai expor os argumentos dele, explicar o inexplicável. Bom, James, legal ter sua participação mais uma vez. A gente espera você nos próximos Comunicasts de futebol. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de discutir, né, uma paixão nacional, né, que é o futebol, que é a Libertadores, que é uma paixão de São Paulino também, né? Acho que isso, eu, Guilherme, o Leandro, a gente tem propriedade quando diz, né, sobre Libertadores, né? Afinal, torcemos para o maior campeão, né, brasileiro, né, da competição. Enfim, queria deixar registrado um abraço ao André, ao Leandro, a você, Guilherme, ao nosso amigo Marcelo Guigoneto, que anda um pouco triste, cabisbaixo, mas são coisas da vida, e a todos que ouviram esse Comunicast, que estamos abertos a sugestões, críticas, e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Legal, e Leandro, mais uma vez sua participação aí no Comunicast. Esperamos você aí nos próximos programas de futebol. Bom, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço para todo mundo, um abraço para os nossos amigos corintianos. Me perdoem se eu falei algo que não devia. Só falei porque achei que devia. Um abraço para você, pro André, pro James, pro Marcelão, que é o nosso corintiano. E acontece, gente. Libertadores é isso mesmo. Vamos aprender a jogar Libertadores, fazer mais umas experiências e um dia, quem sabe, alguém passe o São Paulo. Difícil. Mas vamos continuar sem pressa. Eu só gostaria de lembrar que neste exato momento, Casimiro, da base do maior do mundo, acaba de fazer 1-0 e o Brasil está na frente no Sub-20. É o futuro do Brasil, né? De onde vem? Né, gente? Um abraço. Legal, a gente vai encerrando mais um programa. Se você quiser conferir os podcasts que a gente fez no finalzinho do ano passado, na reta final do Brasileirão, acessa lá o www.blogdacomunicacal.com.br, clica lá em Comunicast que você vai ter a relação completa de todos os programas. E a gente vai, ao longo do ano, como a gente já falou aqui, debater, discutir, dar risada, falar sobre futebol, que é uma coisa que todo mundo gosta de ouvir, todo mundo gosta de cornetar. A gente fica por aqui e a gente se vê na próxima edição. Um abraço.